noite, amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui na casa do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, também o pastor Maurício, que está nos confiando, o altar, o púlpito, para que nós pudéssemos estar nessa noite aqui, compartilhando a mensagem da palavra de Deus. E nós aprendemos, que para trazermos uma palavra ao seio da igreja, nós primeiro falamos com Deus, nós oramos, nós lemos a palavra do Senhor, meditamos e continuamos a orar. Eu pedi ao Senhor que colocasse uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de toda a igreja. Quantos amam a palavra de Deus? Diga, eu amo. Amém? Então, sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. É um texto para nós iniciarmos. Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 7. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga me espere um pouquinho. Espere um pouquinho. Todos acharam? Vamos ler todos juntos. Eu não sei qual é a versão, está sendo projetado, A igreja, então, numa só voz, leia os homens. Os homens digam amém. Então, os homens, numa só voz, faça a leitura, por gentileza, do versículo de número 7. Depois, as mulheres, numa só voz, a leitura do versículo número 8. Amém. Agora eu faço a leitura. Versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Glória a Deus. Você pode colocar a sua Bíblia no seu assento. Queria pedir que você pudesse estender as suas mãos para a minha vida. E ore por mim, interceda por mim, eu oro por todos nós, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Tua glória é real no nosso meio, Teu Espírito Santo se move nesse santo lugar, que é casa de oração. O Senhor habita no meio do louvor do Teu povo, do louvor da Tua igreja. Agora, Senhor, nós lemos a Tua palavra, que é luz, que é lâmpada, Senhor, Tua palavra que traz consolo, que nos exorta em amor, Tua palavra que nos edifica, nos santifica, a Tua palavra que nos encoraja, a Tua palavra que produz uma fé sobrenatural, Senhor. Espírito Santo, fala com cada um de nós nesta noite, usa meus lábios, usa minha vida, Senhor, pois a igreja é Tua, a palavra é Tua, o pregador é Teu, Senhor, e em nome de Jesus, como igreja, nós repreendemos principados e potestades, nós repreendemos todos os espíritos, ó Pai, que são contrários à Tua palavra, à Tua vontade em nossas vidas. Está repreendido todo o mal em nome do Senhor Jesus. Pai, prepara nossos corações, que é uma terra boa para receber a santa semente, que é a palavra do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, usa meus lábios, eu te peço em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode assentar dando glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, a igreja é uma igreja madura, o povo que congrega na igreja de Nova Vida é um povo bem fundamentado nas Escrituras Sagradas. Amém? Nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso referencial, o nosso paradigma para tudo. E principalmente no que diz respeito a uma vida de oração. Podemos nos lembrar que depois que Jesus foi batizado
no Rio Jordão, batizado nas águas pelo seu primo, o João Batista. As Escrituras Sagradas nos mostra, nos revela que Jesus foi direcionado ao deserto. Ele foi ao deserto direcionado pelo Espírito Santo, com o objetivo de ter comunhão com Deus, de estar com o Pai em oração, num período de 40 dias, jejuando, orando, fortalecendo o seu espírito, mas também para ser tentado pelo inimigo. Nós vemos Jesus, ao escolher os seus apóstolos, os primeiros discípulos, Jesus, ele também, depois de ter orado, de estar na presença do Pai, aí sim ele começa a escolher e separar os seus discípulos. Jesus, no seu ministério, em vida, ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas com diversos tipos de doenças, de enfermidades, elas foram saradas e foram curadas. Muitas pessoas que tinham opressões malignas, mais diversas, pessoas que eram possuídas por espíritos imundos, por demônios, foram muitas pessoas libertas. E Jesus também ensinava e pregava como quem tem autoridade. Jesus ensinou aos seus discípulos que a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então Jesus, ele é para nós um referencial. Poderia ler alguns textos onde Jesus, antes de ministrar a multidão, muitas das vezes ele se retirava e passava a noite. Ele passava a noite orando, buscando a presença do Pai, o direcionamento, uma palavra, algo que Deus queria que ele realizasse. Então ele estava sempre buscando a presença do Senhor. Ora, Jesus estava com a multidão, com os apóstolos, com os discípulos, estava ali ministrando e muitas pessoas sendo agraciadas com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, Jesus curando, libertando, liberando palavras de consolo, pessoas sendo fortalecidas, sendo ali abençoadas. Depois da sua ministração, Jesus algumas vezes não ia para a sua residência, para a sua casa. Ele se retirava e ele ia sozinho para um local tranquilo, solitário, e ali Jesus orava. Então, eu dou essa introdução para deixar para nós, para nos relembrar de que se Jesus, o Filho de Deus, mesmo estando em carne, Jesus tinha o poder do Espírito Santo sobre a vida dele e por isso ele operava sinais, prodígios, maravilhas na vida das pessoas. Mas Jesus tinha um princípio fundamental e um dos princípios fundamentais era a prática da oração. Jesus, muitas das vezes, ele incentivou os seus discípulos a orarem. Nós lemos aqui nesse texto que Jesus, ele está encorajando. É uma palavra para encorajar, para incentivar, para motivar. Ele diz, peçam a quem? A Deus, ao Deus Pai que está no céu. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Eu tenho certeza, creio piamente que aqui no nosso meio, a grande maioria, se não todos, mas a grande maioria tem experiências. Todos nós temos experiências de orar a Deus, de pedir algo a Deus, uma proteção, uma porta, uma cura, uma libertação, uma confirmação, um direcionamento. Nós entramos no nosso quarto, nós fechamos a nossa porta, nós chegamos à casa do Senhor, muitas das vezes dobramos nossos joelhos,
oramos juntos coletivamente, todos nós temos experiência de colocar um anseio diante de Deus, um problema diante de Deus, adversidades diante do Senhor, algo que nós sonhamos e desejamos conquistar, realizar, nós pedimos a Deus, porque Deus é aquele que pode abrir as portas. Deus é aquele que pode trazer à existência para a nossa vida aquilo que não existe. Se é verdade, diga amém. Todos nós poderíamos aqui testemunhar de respostas de oração, de providências que Deus trouxe à nossa vida em momentos difíceis que nós já passamos. E tem momentos que nós estávamos até com a vida ajustada, abençoada, tudo organizada, mas havia um desejo, uma necessidade, se não pela nossa vida, talvez por um parente, talvez por um amigo de trabalho, um colega de faculdade, um vizinho, alguém da própria igreja que estava passando ou precisando de algo e pediu uma oração, uma intercessão, e nós entramos na presença do Senhor e pedimos a Deus, no nome de Jesus, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano. Depois de 5 anos, o milagre aconteceu. Deus ouviu e Deus trouxe à existência a realização do nosso anseio, do nosso desejo. Ele atendeu o nosso pedido. Nós batemos e a porta se abriu. Nós procuramos e nós conseguimos encontrar. Nós pedimos e nós recebemos. Eu venho nessa noite trazer uma palavra para incentivar a igreja, a incentivar a mim mesmo que vos trago essa mensagem, que nós não podemos deixar de praticar esse princípio tão importante. Tem 2 coisas fundamentais na vida de cada um de nós, cristãos, servos e servas de Deus, que é uma vida de oração. Diga, eu preciso ter uma vida de oração. E a leitura da palavra, o estudo, a meditação da palavra de Deus. São vários princípios que a palavra de Deus ela vai nos ensinando. Mas orar é muito importante. Nessa noite, a palavra é para nos encorajar a não deixar de orar. Tem pessoas que estão precisando de um milagre. E só Deus faz milagre. E o Deus que nós estamos aqui pregando, o Deus da Bíblia, é o Deus que realiza milagres. E às vezes nós estamos ali pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor por alguma área da nossa vida, por alguma questão, só que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Nós estamos orando com fé, nós temos a certeza de que Ele pode fazer, de que Ele pode realizar. Já tivemos experiência, já contemplamos amigos, irmãos que precisavam de uma provisão, pediram ao Senhor, nos unimos em oração e um milagre aconteceu. Agora eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando de uma bênção. Eu tenho um sonho no meu coração que eu já estou pedindo ao Senhor já há um tempo. Eu creio que Ele pode me abençoar. Eu creio que Ele pode me favorecer. Só que não está acontecendo. E conforme o tempo vai passando, algumas pessoas começam a desanimar, começam a enfraquecer. Alguns até desistem. E alguns por causa da demora da promessa, da demora da provisão de Deus, às vezes até enfraquece na fé. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, quando ela é pregada ao nosso coração, a palavra de Deus, quando ela é ensinada ao nosso coração, Deus se compromete em ativar em nosso coração a fé. E nessa noite, o teu coração será avivado.
A tua vida espiritual será fortalecida. E a fé vai estar viva em nossos corações para nós continuarmos a nossa jornada ou a nossa caminhada, porque viver com Jesus é andar por fé, é viver por fé. E a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Eu coloquei como tema a persistência na oração. E quando eu estava lendo Mateus 7, do versículo 7 ao 8, veio no meu coração uma mulher no Antigo Testamento, uma serva de Deus, uma esposa, uma mulher que tinha um marido maravilhoso, que a Bíblia diz que esse marido tinha muito amor pela vida dela. Ela recebia o amor diário, semanal, mensal, anual desse marido, porque ele nutria um amor tremendo pela vida da sua esposa. Ela não tinha essa carência do amor do seu cônjuge, do seu esposo. Só que essa mulher, ela tinha uma necessidade. Ela tinha um problema instalado na vida dela, que ela orava, que ela pedia a Deus, porque ela era uma mulher crente. Ela, com o seu marido, frequentava o templo, eles frequentavam a casa do Senhor, eles adoravam a Deus, eles ouviam a palavra de Deus sendo ministrada e ensinada. Eles serviam ao Senhor, o lar deles tinha a Shekinah, a glória, a presença do Senhor. Mas ela se casa e o tempo vai passando, alguns anos foram passando e não acontecia o grande sonho desta mulher. Não acontecia, não se realizava o grande sonho que também tinha o esposo dela, que ambos tinham. Essa mulher se chama Ana. Ana, ela também é, para cada um de nós, um exemplo de uma mulher que viveu, praticou uma oração perseverante. Abra sua Bíblia, ou será projetado aqui, 1 Samuel 1 ao 8. Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 8, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando e por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu não vou entrar no contexto cultural da época, mas eu sei que a igreja tem esclarecimento de que no tempo dos patriarcas era natural, normal,
após o casamento, o casal ia ali para a lua de mel e praticamente quase que 100%, já no mesmo ano, a mulher já ficava grávida. E rapidamente já dava um filho para o seu marido. Rapidamente ela já se tornava mãe, já com 1 ano de vida conjugal. Normalmente as mulheres já geravam filhos. E no ano seguinte já gerava outro. E no 3º ano já gerava outro. Era muito natural. E quando isso não acontecia, com certeza eles oravam a Deus. Eles clamavam ao Senhor. Eles faziam o tratamento, com certeza, da época. Esperavam em Deus, aguardando que o milagre pudesse acontecer, que ela pudesse ali engravidar e gerar filho para dar descendência ao seu esposo. E quando isso não acontecia, o marido tinha, naquela época, a liberdade para poder escolher casar-se com uma outra mulher, ter uma outra esposa, ou às vezes uma concubina, uma serva, para ali ele se relacionar e ele ter descendência. Com certeza isso aconteceu. O tempo passa, Ana não está gerando filhos. Aqui eu estou conjecturando, porque a Bíblia não fala que isso aconteceu, então eu posso conjecturar que a primeira esposa de Elcana era Ana. Ana não gerou filhos, então ele casou-se com Elcana, ou casou-se com Penina, desculpa, e a Bíblia diz que Penina, ela começa a gerar um filho atrás do outro. Elcana se torna pai de vários filhos, mas os filhos gerados do relacionamento dele com a Penina. E nós lemos o texto aqui que esse homem era um homem que tinha temor a Deus, que amava ao Senhor, e ele ia com a sua família para o templo, para a casa de Deus, para sacrificar, para adorar, para agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que a Penina sempre ficava irritando, maltratando, machucando, ferindo a Ana, ano após ano. Imagina a situação de Ana, como ela se sentia na sua residência, no convívio ali. Ela não tendo essa experiência de gerar filho, não dando descendência, não tendo seus familiares, uma vida social, e ali não podendo apresentar os seus filhos, mas vendo a outra esposa do seu marido, gerando vários filhos, educando, amamentando, alimentando, se divertindo, enfim. A Bíblia deixa claro que ela sofria muito, que ela tinha um sofrimento, tinha amargura na sua alma. Ela sofria muito, ela tinha um sentimento ruim, um sofrimento profundo, uma tristeza, um ressentimento. Era uma mulher aflita por não gerar filhos. As consequências da amargura da alma gera doença, gera enfermidade. Uma pessoa com uma tristeza profunda, com uma aflição profunda, pode adquirir úlceras, gastrite, problemas neurológicos, problemas na pele, nos nervos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, pressão alta, taquicardia. A Bíblia diz que a Ana disse que ela era uma mulher que tinha amargura de alma, por causa de ser uma mulher estéril. Não era somente porque Penina era rival, aquela que a constrangia, a humilhava, a machucava, desdenhava dela. Ela sofria, sim, com essas coisas. Não era com certeza por causa das crianças em si, mas pela situação. Ela sofria
porque ela desejava, ela tinha um sonho, era natural. Eu quero gerar filhos, eu quero ser mãe. É natural. E quando a mulher não gerava filhos, em alguns casos era considerada como se fosse até uma pessoa vivendo uma maldição. Ah, deve haver uma maldição. Então a Ana tinha vários sofrimentos. Ela tinha essa amargura de alma, essa aflição, essa tristeza. Com certeza afetou a sua saúde também. Só que Ana, repita comigo, Ana era uma mulher crente. Ana confiava no Senhor. A Ana conhecia, irmãos, ela conhecia a Bíblia, ela conhecia o Pentateuco. Ana conhecia o livro de Gênesis, de Êxodo. Ana conhecia a história de um patriarca chamado Abraão, assim como do seu filho Isaque, assim como do neto de Abraão, o Jacó, do bisneto José. Ela conhecia a história dos patriarcas. E os patriarcas eram homens de oração. Repita comigo, os patriarcas eram homens de oração. Abraão, casado com Sara, muitos anos de vida conjugal. Ana fez a leitura várias vezes que eu e você já fizemos a respeito da vida de Abraão e Sara. Abraão não tinha filhos, porque Sara também era estéril e não gerava filhos. Mas a Ana leu na sua Bíblia que o Deus dos céus fez promessa a Abraão, fez promessa a Sara, que Abraão seria pai de uma grande nação. E que essa grande nação viria da descendência dele, do sangue dele. E a Ana, ela leu, como eu e você já lemos, que Deus fez a promessa dizendo que o filho da promessa seria gerado do relacionamento de Abraão com Sara, que Sara iria engravidar. Ela leu que Sara teve ali a sua dúvida. Ela leu ali que Sara, já desanimada e querendo alegrar o seu esposo, deu ali aquele jeitinho e trouxe uma concubina, uma serva, para ali se relacionar com seu esposo, com Abraão. E aconteceu que Agar fica grávida. E nasce quem? O Ismael. Mas Deus fez uma promessa, que o filho seria gerado no ventre de Sara. Sara era estéril e o Deus Todo-Poderoso abriu a madre de Sara e Sara engravidou e nasceu a criança, o filho da promessa, nasceu o Isaque. Então Ana, ela leu essa história, ela leu esse relato bíblico. A fé estava no coração de Ana. Ana tinha uma certeza: o Deus do patriarca Abraão, o Deus de Israel, o Deus da minha vida, Ele pode abrir a minha madre e eu também posso gerar. Ela não tinha dúvida, ela acreditava na palavra de Deus. Ela leu que a Sara engravidou e nasceu o menino Isaque, o filho da promessa. Então, Ana não tinha dúvida, por isso ela não deixava de orar, por isso ela não deixava de pedir, por isso ela perseverava em oração. Jesus sempre ensinou os seus discípulos a serem persistentes na oração. Paulo diz para a igreja: orai sem cessar. Várias vezes Paulo diz: perseverai na
oração. E Ana é um exemplo de perseverança. Passou-se 5 anos, não sei, 10 anos, não sei, 15 anos, não sei, 20 anos de vida conjugal, não sei. Mas uma coisa eu sei, que Ana não deixava de pedir que Deus fizesse um milagre na vida dela. Ana dizia: Deus, tu podes. Só que aí chegou um momento, irmãos, que Ana foi um pouco assim, radical. Ana já não aguentava mais aquela tristeza, aquela aflição, aquela perseguição, aquelas provocações, aquela frustração. E Ana, então, nesse texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 9, diz que ela faz mais uma oração. Ela ora novamente. Mas só que com essa oração que ela faz, ela coloca, ela embute ali um voto, uma promessa ao Senhor. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou o quê? Muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava o quê? Continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher o quê? Angustiada de espírito, atribulada, aflita, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: eu posso encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Ana entrou no templo mais uma vez. Dobrou os seus joelhos diante do altar mais uma vez. Só que dessa vez a Ana disse: Senhor, eu sei que tu podes. Tu fizeste na vida de Sara. Tu podes fazer. E eu te peço, Senhor dos exércitos, realiza esse meu sonho. Me dá essa alegria, esse privilégio, essa dádiva de ser mãe, de gerar filho. Se o Senhor fizer esse milagre, sendo um menino, Senhor, quando ele nascer, depois que ele desmamar, tiver um pouco crescidinho, eu vou entregar ele para o Senhor. Eu vou pegar o filho que foi gerado no meu ventre, o milagre que o Senhor fez, o amor da minha vida, meu filho querido, e eu vou levar ao templo e vou entregar ao sacerdote para que ele seja criado, para que ele continue crescendo, e crescendo, aprendendo a te servir. Ele será do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ana, depois que recebe a palavra do sacerdote Eli, o texto diz que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Aquele semblante de tristeza, de aflição, de dor, de complexo, de inferioridade, já não existia mais.
ela se levanta e vai para a sua casa, mas o seu semblante está alegre, os seus olhos estão brilhando, há um sorriso no seu rosto, ela está completamente envolvida pelo poder do Espírito, ela está com uma plena certeza de fé de que o milagre fora gerado no seu coração. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que Ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Quanto tempo você está pedindo por um sonho? Quanto tempo você está pedindo por um milagre? Quanto tempo eu estou pedindo por um sonho? Quanto tempo eu estou pedindo por um milagre? E o tempo está passando e nada aconteceu ainda. Mas nós agora temos aqui uma palavra de Jesus, dizendo que temos que perseverar, que bater, bata que a porta vai se abrir. Irmãos, não é o pastor Flávio, não é o pastor Maurício, não, é o Senhor que está dizendo, é o Senhor Jesus. Não é o pastor Paulo que está falando, é o Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, crê no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Então, se o homem de Deus, se os pastores estão liberando uma palavra de bênção, creia, acredite. Ana acreditava na palavra de Deus, mas a Ana também acreditou na palavra do sacerdote, dizendo, vá em paz, e que o Deus de Israel... Eu vim aqui nesta noite dizer, irmãos, que o Deus de Ana, que gerou um milagre na vida de Ana, Ele está aqui presente, vendo a sua dor, a sua aflição, Ele já ouviu a sua oração, Ele quer que você continue orando, perseverando, pedindo. E quem sabe você não pode fazer um voto também ao Senhor? Quem sabe você não pode pedir a Deus a sua bênção e dizer, Senhor, esse milagre acontecendo, eu farei isso para a tua alegria e para a tua glória. Talvez você possa fazer um voto ao Senhor, mas eu não estou condicionando de que você tem que fazer um voto para receber o milagre porque Ana fez. Eu estou dizendo que talvez você possa fazer um voto e Deus gosta. Mas mesmo Ana prometendo algo a Deus, Deus fez um milagre na vida de Ana. E eu acredito piamente que não foi por causa do voto, mas foi por causa da fé que estava no coração de Deus. Irmãos, tem bênçãos na minha e na sua vida. Os pastores aqui certamente já pregaram muitas vezes sobre isso. Às vezes, Deus demora um certo tempo para suprir alguma necessidade, para realizar um sonho na nossa vida. É algo que nós queremos tanto, é algo que nós precisamos tanto. As pessoas olham para a nossa vida e elas enxergam aquilo que não somos, que não temos. Aquilo que carecemos, necessitamos, como as pessoas olhavam para a vida de Ana e tinham uma certeza do que ela precisava, do que ela ansiava. Tem pessoas no nosso convívio de trabalho, no convívio congregacional, no convívio familiar, que olha para a sua vida, olha para a nossa vida em alguma área e sabe, mesmo que a gente não diga, qual é o sonho, qual é o desejo, qual é o anseio, qual é a necessidade, qual é o problema. As pessoas nos observam. Ana era observada. Só que Deus, você hoje pode fazer um pedido ao Senhor e Deus pode fazer um milagre hoje. A Bíblia nos revela no Antigo e Novo Testamento milagres de resposta de pedido, de oração que aconteceram imediatamente. Você pode aplaudir o Senhor? Ele tem poder para realizar na minha e na sua vida imediatamente. Mas tem momentos que Ele vai
Queria que a gente continue orando, perseverando, confiando nele. E ele às vezes vai dar um tempo no sentido de ficar em silêncio. E parece que Deus não vai responder, que Deus não vai atender, porque o tempo está passando. Mas eu quero te dizer que Deus está caprichando com a bênção que Ele vai trazer para a sua e para a minha vida também. Porque Deus nos abençoa hoje, mas Ele nos abençoa amanhã. Ele nos abençoa hoje, nos alegra e faz isso conosco daqui a um mês. Mas temos que aprender a perseverar em oração. Jesus falou, aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que procura, vai encontrar. Aquele que busca. Quem promete, garante. Ele prometeu. Ana recebeu a sua vitória. O milagre aconteceu, versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Versículo 19, capítulo 1. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana. Namoraram sua mulher. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou o quê? Grávida. Você pode aplaudir o Senhor. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido do que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor e ali eles adoraram o Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas 18, 1 ou 8, caminhando para o final. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Jesus, ele conta uma história, uma parábola, ele diz assim, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar e nunca esmorecer ou desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse, Jesus disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Quero liberar uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo para a amada igreja, para os meus amados irmãos, também tomo posse para a minha vida também. O sonho que você tem, o pedido que você tem feito a Deus. Nós fazemos pedido todos os dias, mas é aquele pedido, quem entende, diga amém.
Pedido nós fazemos todos os dias, mas tem aquele sonho, aquela necessidade, tem aquele problema, tem aquele desafio que você sabe. Está demorando, continua aflito, continua sofrendo, continuo ansioso, continuo sofrendo, mas eu continuo com fé pedindo a Deus, continuo perseverando em oração. Quando Deus trazer à existência esse teu sonho, esse teu milagre, essa tua bênção, sabe o que vai acontecer? Duas coisas. A primeira coisa, você vai ficar alegre. Você pode dizer amém? Você vai se alegrar muito, diga amém. Em segundo lugar, o Senhor será glorificado. Penina tinha vários filhos, sim ou não? Algum de nós conhece o nome de algum filho de Penina? Quem conhece o nome de algum filho de Penina? Ninguém conhece, não é isso? Mas qual é o nome do primeiro filho de Ana? Qual é o nome? Samuel. Deus deu Samuel para Ana. Samuel tornou-se sacerdote. O filho dela era sacerdote. O sacerdote é conhecido pelo rei, é conhecido ali por povo. Tem a sua fama, vamos assim dizer. O seu filho tornou-se profeta. Seu filho se tornou juiz. Você pode dar glória a Deus? Só que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso. Acredite, o seu milagre vai acontecer. O milagre aconteceu na vida de Ana. Seu filho se tornou profeta, juiz e sacerdote. A palavra do Senhor diz que o filho de Ana ungiu o primeiro rei de Israel. 1 Samuel 10:1. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem ungiu? Samuel. Com a permissão do Senhor. O filho de Ana, o Samuel, ele ungiu o segundo rei de Israel. Aquele que Deus escolheu e disse: Samuel, eu achei um homem, eu achei alguém para substituir o rei Saul. Ele será rei no lugar de Saul e ele é um homem segundo o meu coração. Samuel ungiu o segundo rei de Israel. Você pode aplaudir o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Como será a bênção na sua vida? Vai alegrar o teu coração, vai glorificar a Deus. E para a glória do Senhor, a sua bênção será vista, conhecida, reconhecida por muitos, para a glória de Deus. Só que Deus é tão tremendo, para terminar, eu quero ler 1 Samuel 16:1, e termino aqui. 1 Samuel, capítulo 16. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 Samuel 16:1. Diz assim: o Senhor disse a quem? A Samuel. Samuel é filho de quem? De Ana. Tornou-se um homem de Deus. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Versículo 12 diz assim: então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este
é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Versículo de número 13. Já lemos, né? Ana honrou o voto que fez o Senhor. Repito, talvez nesta noite você possa fazer um voto ao Senhor. Mas se você fizer um voto ao Senhor, quando Deus honrar a sua fé, honre com o Senhor. Quem entende isso, diga amém. Só que Deus é tão tremendo, irmãos. Ana não gerava filhos. Ela não engravidava. Depois que nasceu Samuel, Ana teve mais 5. Ana teve mais 3 filhos e teve 2 filhas. Você pode aplaudir o Senhor? Eu termino a mensagem nesta noite dizendo para a igreja: seja perseverante na oração, não desista, não esmoreça, faça como Ana. Deus, eu sei que tu pode. Irmãos, não há impossíveis Deus. Você crê nisso? Repita comigo: não há impossíveis para Deus. Quem crê nisso fica de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.